Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 14, quinta-feira santa. Estamos abrindo hoje o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é a maior de todas as celebrações. Ela inicia-se hoje, quinta-feira santa, e se estende até o sábado de Aleluia. Tanto que nós iniciamos a celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o sacerdote não dá a bênção. Por quê? A celebração inicia-se hoje, passa por amanhã, sexta-feira santa, e termina no sábado de Aleluia, quando aí sim, no final da celebração, o sacerdote dá a bênção. É uma celebração que dura 3 dias, onde contemplamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então abrimos hoje o Tríduo Pascal, o centro da nossa fé. Hoje o ponto central é a ceia do Senhor. Hoje nós celebramos 2 sacramentos, a instituição de 2 sacramentos. A Eucaristia, fonte de vida, né? E o sacerdócio. Um está intimamente ligado ao outro. A Eucaristia ao sacerdote. O sacerdote, a Eucaristia. Então hoje contemplamos a instituição de 2 sacramentos. Na parte da manhã, nós temos a celebração da missa da Crisma, onde são abençoados os olhos dos enfermos, dos catecúmenos e da Crisma. Ou seja, o óleo que é usado no batismo, os catecúmenos, o óleo que é usado para a unção dos enfermos e o óleo que é usado para as ordenações sacerdotais, que é o óleo da Crisma, e também para o sacramento da Crisma. O evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, é que é o mesmo evangelho todos os anos. É o evangelho de João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e que para Deus retornava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Jesus disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão disse: Senhor, então não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Belíssimo evangelho de hoje. Como eu falei, esse evangelho é utilizado somente na quinta-feira santa. É um evangelho que nós chamamos de evangelho fixo, não muda. E ele só é utilizado neste dia. Não utiliza-se esse evangelho em outra data dentro da liturgia. Por quê? Porque esse evangelho, como eu falei, hoje nós temos a instituição de 2 sacramentos. Um deles é a Eucaristia e o outro, o sacerdócio. Para lembrar o sacerdote de que ele veio a este mundo para servir. Assim como Jesus, o Mestre e Senhor, lavou os pés dos seus discípulos, num ato, num gesto de servidão, o sacerdote, ele deve compreender que ele está para servir a comunidade e não ser servido. Primeiro aspecto.
Outra coisa, é uma característica do Evangelho de João, duas coisas marcantes. O primeiro, as oposições. Dia, noite, bem, mal, luz, trevas. É o Evangelho dos opostos, o Evangelho de João. Segunda característica do Evangelho joanino, Jesus sabe com antecedência o que irá acontecer. Jesus é quase um místico, diferentemente dos evangelhos sinóticos. João deixa bem claro que Jesus sabe tudo. Jesus sabe o que vai acontecer, Jesus conhece o coração humano, Jesus conhece tudo. É um Jesus místico, podemos dizer assim. A atitude de Pedro, uma atitude bonita. Ele vê Jesus como um mestre, ele vê Jesus como um senhor. Jamais ele poderia, numa lógica humana, permitir que aquele que ele encara como um superior a ele, ou seja, um mestre, um senhor, Jesus é o cara que eu admiro, que eu tenho o maior carinho, que eu tenho o maior respeito, eu não posso admitir que este cara, que para mim é um ser assim, que está num pedestal, venha lavar meus pés. Mas o que Jesus quer dizer, ou melhor, o que Jesus quer fazer é dar aos discípulos o ensinamento. Isso fica claro nessa última frase. Mas percebemos o respeito e a admiração de Pedro por Jesus. E quando Jesus, entre aspas, explica, ou seja, se você não me deixar te lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. Não, Senhor, então, por favor, lava meus pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça, lava meu corpo todo. Porque eu quero fazer parte. Eu quero ter parte contigo. E no final Jesus explica, né? Compreendeis o que eu acabo de fazer? Não, não tinham compreendido. Se tivesse compreendido, Pedro não tinha impedido Jesus de lavar seus pés. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Lembra vocês que a expressão eu sou está fazendo referência à divindade. Voltemos lá no livro do Êxodo, na sarça ardente. Se os filhos de Israel perguntarem o seu nome, o que eu direi? Eu sou aquele que sou. Eu sou. Ou seja, Deus. No Evangelho de João, a expressão eu sou aparece 7 vezes. 7, número sagrado. Da perfeição. E aqui, mais uma vez, a expressão eu o sou aparece. Portanto, ele afirma, eu sou o Mestre Senhor, eu sou Deus. Se eu, que sou o vosso Mestre e Senhor, vos lavei os pés, ou seja, se Deus lavou os pés do ser humano, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, ele se rebaixou, os outros têm que ficar todos no mesmo nível, ninguém está acima de ninguém. Deus se rebaixa. Deus se faz homem para servir a humanidade. Ele vai dar a vida dele na cruz, que nós iremos ver isso amanhã. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Então é entender que nós não somos melhores do que ninguém, que todos nós somos iguais. E aqueles que têm uma capacidade maior devem fazer com que essa capacidade seja colocada a serviço dos outros. Nós devemos lavar os pés uns dos outros, porque nós somos iguais, não somos melhores do que ninguém. E volto a dizer, aqueles que têm umas capacidades melhores devem se utilizar disso para ajudar aqueles que não têm. Eu tenho que carregar os outros nas minhas costas. Não. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos como irmão mais velho Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Ou seja, nós devemos ajudar uns aos outros, porque não somos melhores do que ninguém. A Eucaristia é fonte de vida, né? Que é o sacramento, um dos sacramentos que são instituídos hoje. E esta vida ela é compartilhada. A mesma Eucaristia que eu comungo é a mesma Eucaristia que vocês comungam. Ou seja, é o corpo de Cristo. Para nos lembrar que somos iguais. Não somos diferentes uns dos outros, não aos olhos de Deus. Todos nós somos frutos do seu amor e devemos buscar viver como irmãos. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.